Juliana Redding deixou o Arizona para tentar realizar o sonho de ser modelo e atriz na Califórnia. Trabalhando em um restaurante, ela conheceu um homem rico e pouco tempo depois, os dois começaram um relacionamento. Ele chegou a falar em casamento, mas o pai de Juliana decidiu investigar aquele homem e descobriu algo que ela não sabia. A partir daí, a vida de Juliana começou a tomar um rumo completamente diferente. Juliana Redding nasceu em 25 de outubro de 1986, em Tucson, no Arizona. Ela cresceu com sua família e era descrita por pessoas próximas como uma jovem alegre, carismática, cheia de energia e muito dedicada. Desde cedo, Juliana tinha planos para o futuro. Depois de terminar o ensino médio, decidiu deixar Tucson e se mudar para a Califórnia, onde pretendia construir uma carreira como modelo e atriz. Ela passou a estudar no Santa Monica College e começou a procurar oportunidades na área artística. Juliana chegou a participar do concurso Hometown Hotties, da revista Maxim, e também conseguiu uma pequena participação em um filme. Enquanto tentava entrar nesse meio, precisava conciliar os sonhos com a vida real. Ela trabalhava como hostess em um restaurante de Santa Mônica e morava sozinha em um pequeno bungalow na Sentinela Avenue. Juliana também era muito ligada à sua família e tinha uma pequena companheira que fazia parte de sua rotina, uma cachorrinha Yorkshire chamada Gigi. Na época, ela também mantinha um relacionamento com John Gilmore. Os dois estavam juntos havia cerca de 2 anos, embora a relação tivesse seus períodos de separação e reconciliação. Foi trabalhando no restaurante em 2007 que Juliana conheceu Munir Uwaida. Ele era um cirurgião rico e empresário ligado à área médica. Munir se interessou por Juliana logo depois de conhecê-la. Poucos dias depois, ele ofereceu a ela um emprego. Juliana aceitou. O trabalho era para atuar como uma espécie de assistente, apesar de ela não possuir formação médica, e lhe oferecendo um salário bastante atraente. A partir daquele momento, ela passou a passar mais tempo ao lado dele. E foi trabalhando para Munir que a relação entre os dois começou a mudar. O que havia começado como uma relação profissional acabou se transformando em um relacionamento amoroso. Munir tinha uma vida muito diferente da de Juliana. Ele possuía muito dinheiro, propriedades e levava uma rotina cercada de luxo. Durante o relacionamento, ela passou a frequentar lugares sofisticados e recebeu presentes caros. Ele também teria falado sobre casamento com ela. Em uma ocasião, para comemorar o aniversário de 21 anos de Juliana, chegou a oferecer a ela um Lamborghini. No entanto, ela começou a ficar desconfortável com alguns aspectos daquele relacionamento. Então recusou o carro e, em setembro de 2007, deixou a residência em Beverly Hills, onde havia passado a morar por um período. Seu pai ajudou a pagar o novo apartamento em Santa Mônica. Mesmo assim, o relacionamento com ele ainda não havia terminado completamente. Ela continuava em contato com ele e chegou a planejar uma viagem a Las Vegas para comemorar seu aniversário de 21 anos, acompanhada de amigas e do médico. Enquanto isso, Munir também começava a se aproximar de outra pessoa da família. O pai de Juliana, Greg Redding, era farmacêutico. Juliana havia apresentado os dois e Munir começou a conversar com Greg sobre negócios. A proposta envolvia uma empresa farmacêutica e o desenvolvimento de produtos, incluindo um creme para dores. Munir chegou a fazer uma proposta bastante generosa para Greg. Ele teria oferecido a ele um salário superior a $400 mil por ano para trabalhar em um de seus negócios. A relação entre os dois homens começou a se desenvolver. E, ao mesmo tempo, Greg começou a prestar mais atenção naquele homem que estava fazendo propostas tão vantajosas para ele e para sua filha. Foi então que decidiu investigar melhor quem era Munir Uwaida. E descobriu algo que Juliana ainda não sabia. Ele era casado, tinha uma esposa no Líbano e 3 filhos. Greg contou a Juliana o que havia descoberto. Ela ficou profundamente chateada por descobrir que o homem com quem estava se relacionando havia mentido e a enganado. Juliana confrontou Munir e os dois discutiram.
Ela então decidiu terminar o relacionamento. Era outubro de 2007. O namoro havia acabado, mas a relação entre Munir e a família Redding continuou. Greg não encerrou imediatamente as negociações comerciais. Os dois continuaram conversando sobre a possibilidade de trabalharem juntos, enquanto Juliana seguia sua própria vida em Santa Mônica. Mas Greg continuava desconfiado. Quanto mais investigava os negócios de Munir, mais preocupado ficava com algumas das atividades do médico. E nos meses seguintes, a relação entre os dois homens começou a se desgastar. Enquanto isso, Juliana também teria começado a demonstrar preocupação com o comportamento de seu ex-namorado. Segundo uma amiga, depois do término, Juliana dizia estar com medo de Munir. Ela teria contado que ele continuava enviando mensagens, aparecendo em lugares que ela frequentava e passando de carro perto de sua casa. Aos poucos, aquilo que havia começado como uma relação de trabalho, depois se transformado em um romance, agora fazia parte de uma situação muito mais complicada. No início de março de 2008, Greg Redding finalmente decidiu não continuar com o acordo comercial. Em 10 de março, enviou a Munir uma carta comunicando que estava desistindo da negociação. Segundo os promotores, Greg estava preocupado com a possibilidade de os negócios de Munir não estarem sendo conduzidos legalmente. A parceria entre os dois estava encerrada. 5 dias depois, Juliana estava em casa, em seu apartamento em Santa Mônica. Era sábado, 15 de março de 2008. Durante aquele dia, ela seguiu sua rotina. Mais tarde, voltou para o apartamento. E por volta das 21h53, vizinhos começaram a ouvir sons vindos da residência. Gritos abafados, barulhos de móveis sendo arrastados e passos rápidos. Depois, tudo ficou em silêncio. Na manhã de domingo, 16 de março de 2008, Juliana não apareceu para um compromisso que tinha naquele dia. Ela deveria comparecer a um trabalho relacionado à sua carreira como modelo, mas não apareceu. As tentativas de contato também não tiveram resposta. Em Tucson, no Arizona, a mãe de Juliana começou a ficar cada vez mais preocupada. Ela estava acostumada a falar com a filha e sabia que havia alguma coisa errada. Sem conseguir entrar em contato com Juliana, decidiu pedir ajuda à polícia de Santa Mônica. A solicitação era para que os policiais fossem até o apartamento e verificassem se ela estava bem. Quando um policial chegou à residência, encontrou o carro de Juliana estacionado do lado de fora. Também ouviu o cachorro latindo dentro do apartamento, mas Juliana não respondia. O policial bateu na porta e chamou por ela, mas não obteve nenhuma resposta. Não havia sinais aparentes de que alguém tivesse arrombado a porta da frente ou entrado pelas janelas. Mas havia outra coisa que chamou imediatamente a atenção do policial. Um forte cheiro de gás. A situação parecia perigosa. A polícia acionou o corpo de bombeiros e, com a ajuda de um agente que sabia trabalhar com fechaduras, conseguiu entrar no apartamento. Assim que a porta foi aberta, o cheiro de gás ficou ainda mais evidente. Dentro da residência, os investigadores encontraram uma cena que não parecia nada normal. Uma vela decorativa estava acesa sobre a mesa da sala. Na cozinha, os queimadores do fogão estavam ligados. Havia gás se acumulando no interior do apartamento. No chão de um dos quartos do fundo, os policiais encontraram o corpo de Juliana. O que inicialmente havia sido uma preocupação da família, havia se transformado em uma investigação de homicídio. Juliana tinha apenas 21 anos. O apartamento apresentava sinais de que havia acontecido uma luta. Móveis estavam deslocados e havia objetos quebrados. Uma corrente que Juliana usava estava rompida. Seu corpo apresentava diversos ferimentos e marcas de agressão. A investigação determinou posteriormente que ela havia sido espancada e estrangulada. O ataque havia sido tão violento que um dos ossos do pescoço de Juliana havia sido fraturado. Mas havia ainda outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores. O telefone celular de Juliana estava no apartamento. Ela havia tentado pedir ajuda. Em algum momento durante o ataque, Juliana tentou ligar para o número de emergência. A chamada, porém, não foi completada. A polícia começou então a reconstruir o que poderia ter acontecido naquela noite. A vida de Juliana passou a ser examinada pelos investigadores.
Eles começaram a conversar com as pessoas mais próximas dela, familiares, amigos, colegas de trabalho e também os homens que haviam feito parte de sua vida. Entre os primeiros nomes analisados estava John Gilmore, o namorado de Juliana. Os dois tinham uma relação de idas e vindas havia cerca de 2 anos e, na época da morte, ainda mantinham contato. Na noite do crime, inclusive, os dois haviam trocado mensagens. Em determinado momento, porém, Juliana simplesmente parou de responder. Gilmore também tinha um histórico de comportamento agressivo. O pai de Juliana contou aos investigadores que ele já havia tido explosões de raiva e que, em uma ocasião, chegou a danificar o carro dela. Também havia relatos de que ele já havia tentado entrar no apartamento de Juliana. Porém, Gilmore afirmou que naquela noite estava com amigos, em uma festa que acontecia a alguns quilômetros do apartamento de Juliana. A polícia começou a verificar sua versão e encontrou registros que confirmavam que ele havia estado em outros lugares naquela noite. Havia imagens de câmeras de segurança de diferentes estabelecimentos, além de pessoas que afirmaram tê-lo visto na festa por volta do horário em que Juliana estava sendo atacada. Os investigadores concluíram que Gilmore não estava no apartamento de Juliana naquele momento. Assim, ele acabou sendo afastado como suspeito. Mas ainda havia outra pessoa que não poderia ser ignorada: Munir Uwaida. Ele havia sido namorado de Juliana, havia trabalhado com ela, conhecia sua família e, mesmo depois do fim do relacionamento, continuava mantendo contato com ela e com seu pai. Além disso, existia uma disputa comercial entre Munir e Greg Redding que havia terminado poucos dias antes da morte de Juliana. A polícia começou então a olhar com mais atenção para ele. A investigação começou a ganhar um novo rumo quando os peritos analisaram o material biológico encontrado no apartamento. Havia muito DNA na cena do crime. Foi encontrado material genético em diferentes pontos do apartamento e também em objetos relacionados diretamente a Juliana. Mas havia uma característica que chamou imediatamente a atenção. O DNA encontrado não era de um homem. O perfil pertencia a uma mulher. Isso criava um problema para os investigadores, que então passaram a coletar amostras de mulheres que faziam parte da vida de Juliana, ou que poderiam ter algum motivo para estar naquele apartamento. Amigas, conhecidas, colegas, pessoas que haviam trabalhado com ela. As amostras foram comparadas com o DNA encontrado na cena, e uma por uma foram descartadas. Ao todo, 41 mulheres foram eliminadas, mas o perfil continuava sem um nome. A polícia então precisou olhar para a vida de Juliana de uma maneira diferente. Em vez de perguntar apenas quem conhecia Juliana, os investigadores começaram a perguntar quem conhecia as pessoas que estavam ao redor dela. E foi assim que a investigação voltou a Munir Uwaida. Havia uma mulher ligada diretamente a ele, que trabalhava com Munir e que até aquele momento não parecia ter qualquer relação pessoal com Juliana. O nome dela era Kelly Sue Park. Kelly era uma empresária e corretora de imóveis e trabalhava próxima de Munir em seus negócios. Quando os investigadores começaram a analisar as pessoas que faziam parte do círculo de Munir, Kelly passou a chamar a atenção. Os investigadores precisavam descobrir se aquele DNA realmente pertencia a Kelly. Para conseguir uma amostra de comparação, passaram a acompanhar seus movimentos. Em determinado momento, Kelly jogou fora uma bituca de cigarro. A polícia recolheu o objeto. O material foi encaminhado para análise e o resultado foi surpreendente. O DNA encontrado na bituca correspondia ao perfil feminino encontrado na cena do crime. A mulher que os investigadores estavam procurando finalmente tinha um nome: Kelly Sue Park. Durante a análise da cena do crime, foi encontrado material genético de Kelly em vários pontos: na camiseta de Juliana, em seu telefone celular, no botão do fogão que havia sido deixado ligado naquela noite e também no pescoço de Juliana. Além disso, uma pequena quantidade de sangue encontrada sobre um prato continha uma impressão digital que correspondia ao polegar esquerdo de Kelly. Para os investigadores, aquilo indicava que ela havia estado dentro do apartamento. Porém, Kelly não tinha uma relação conhecida com Juliana. A única ligação entre as duas era Munir Uwaida,
Kelly trabalhava próxima dele e estava envolvida em seus negócios. E poucos dias antes da morte de Juliana, o pai dela havia rompido a negociação comercial com Munir. A promotoria posteriormente apresentou a teoria de que Munir teria enviado Kelly para intimidar Juliana e seu pai por causa do conflito comercial. Segundo essa versão, o que deveria ser uma intimidação acabou se transformando em uma luta e terminou com a morte de Juliana. Depois, Kelly teria deixado o fogão ligado e uma vela acesa na tentativa de provocar um incêndio e destruir as evidências. Essa era a teoria da acusação. Munir estava fora dos Estados Unidos quando Juliana foi morta. Portanto, nunca foi acusado pelo assassinato e sempre negou o envolvimento. Em 2010, mais de 2 anos depois do crime, Kelly Sue Park foi presa e acusada de assassinato. Ela continuava negando ter matado Juliana. E sua defesa passou a questionar justamente a principal evidência contra ela, o DNA. Os advogados não negavam que o material genético pertencesse a Kelly. O argumento era que isso não provava necessariamente que ela estivesse no apartamento no momento do assassinato. A defesa também voltou a levantar dúvidas sobre John Gilmore, o ex-namorado de Juliana, que havia sido investigado no início do caso. Mas os investigadores já haviam concluído que ele estava em outro lugar na noite do crime. Em 2013, 5 anos depois da morte de Juliana, Kelly finalmente foi julgada. Para a promotoria, as evidências apontavam para Kelly. O DNA dela havia sido encontrado em diferentes pontos do apartamento, inclusive na camiseta e no pescoço de Juliana. Também havia uma impressão digital associada ao sangue encontrado sobre um prato. A acusação sustentava que Kelly havia ido até o apartamento de Juliana para intimidá-la por causa dos conflitos envolvendo Munir e o pai dela. Mas havia também uma questão financeira. Segundo documentos apresentados pela promotoria, Kelly havia recebido $250 mil de Munir, cerca de 3 semanas antes da morte de Juliana. E nos dias que antecederam a prisão de Kelly, sua família recebeu outros 100 mil. Durante a investigação, os promotores também apontaram que, ao longo de aproximadamente 18 meses, Kelly havia recebido mais de 1 milhão de Munir ou de empresas ligadas a ele. Para a acusação, esses pagamentos ajudavam a demonstrar a proximidade entre os dois e poderiam estar relacionados ao assassinato. A defesa, porém, contestava essa interpretação e afirmava que a relação financeira entre Kelly e Munir não provava que ela tivesse sido paga para matar Juliana. Depois de ser presa, Kelly conseguiu deixar a prisão mediante uma fiança de 3,5 milhões. Alguém pagou a fiança, mas os promotores não conseguiram provar que o dinheiro havia sido fornecido por Munir. Em relação ao DNA de Kelly, a defesa sugeriu que o material poderia ter sido transferido para o apartamento por meio de objetos ou contatos anteriores. A promotoria, por outro lado, insistia que a quantidade e a localização do DNA de Kelly não poderiam ser explicadas simplesmente por uma transferência acidental. Depois de mais de uma semana de deliberações, os jurados chegaram a uma decisão. Em 4 de junho de 2013, Kelly Sue Park foi considerada inocente da acusação de homicídio em 1º grau. Os jurados ainda precisaram analisar a acusação de 2º grau e também a consideraram inocente. Kelly foi absolvida de todas as acusações. A decisão provocou uma forte reação no tribunal. Amigos e familiares de Juliana ficaram revoltados com o resultado. Apesar de toda a investigação das evidências de DNA, das relações financeiras e da teoria apresentada pela promotoria, ninguém foi condenado pela morte de Juliana Redding. Munir Uwaida nunca foi acusado pelo assassinato. John Gilmore havia sido investigado e descartado como suspeito. E Kelly, a única pessoa que chegou a ser julgada pelo homicídio, foi absolvida. Juliana tinha apenas 21 anos e sua morte continuava cercada por uma pergunta que permanecia sem resposta. Quem matou Juliana Redding?